Meus queridos amigos, meus queridos irmãos, rogamos Jesus, o divino benfeitor de nossas vidas, que nos envolva nesse instante. O tema da noite é um tema muito especial para nós, que nos dizemos espíritas. Todas as vezes que nós tentamos decifrar, tentamos encontrar palavras para definir centro espírita, para nós a definição ainda fica um pouco vazia e um pouco incompleta. Emmanuel vem nos dizer que o centro espírita é a universidade do espírito. Afirma Herculano Pires, um dos maiores filósofos brasileiros, espírita, que se nós, espíritas, entendêssemos, compreendêssemos o que é o centro espírita, que o movimento espírita seria o maior movimento espiritual, intelectual do planeta Terra. Colocando o centro espírita como nessa visão de universidade do espírito, nessa visão de escola, mas não essa escola que nós conhecemos tradicional, mas a escola do Espírito. Mas para nós entendermos essa escola do Espírito, nós temos que entender quem são os professores dessa escola. Todas as vezes que nós falamos de centro espírita, de espiritismo, não podemos esquecer dos espíritos, já que a doutrina é basicamente dos espíritos. Já que essa doutrina é dos espíritos, o centro espírita é coordenado pelos espíritos. O centro espírita está na mão daquilo que chamamos espíritos. Mas quem são esses espíritos? É por isso que Kardec, na insuperável obra, que completou 150 anos, agora em 2011, o Livro dos Médiuns, ele vai cuidar logo do seu primeiro capítulo, e o capítulo é muito curioso, porque o capítulo é uma indagação que qualquer criança faria. Há espíritos? Há espíritos? E os irmãos vão dizer, existe sim, o espírito existe. No conceito, existe. Mas parece que na prática nós não acreditamos nessa coisa de espírito. Parece que na prática nós ficamos indiferentes aos espíritos. Mas como assim? Porque se nós acreditássemos mesmo na presença dos espíritos, mas acreditar mesmo na presença dos espíritos, nós evitaríamos tantas dificuldades em nossas vidas, já que eles estão sempre a nos influenciar, a nos apontar caminhos, a nos mostrar roteiros, e nós não ouvimos. Já que nós não ouvimos, nós não acreditamos. E às vezes, quando nós acertamos determinada situação, a gente levanta o peito e diz, mas como que eu sou tão bom? E não sabemos que por trás daquela situação, daquele momento, está a mão dos espíritos. Como que é difícil ainda para nós termos essa intimidade com os espíritos, intimidade.
levar os espíritos para dentro de casa, para nossa casa. Não, minha casa, espírito não entra não, porque eu tenho medo de espírito. E é espírita. Se bater uma panela, caiu o corpo para todos os lados. Como que é difícil ainda, nós estamos muito materializados, ligados nessa coisinha que chamamos o corpo, que a gente gosta tanto. Então afirma um psicólogo espírita que o corpo é tão perfeito que ele nos engana. A gente passa a pensar que somos o corpo, mas nós somos espírito. Então nós vivemos desse jeito, somos espíritas sem espíritos. Somos espíritos sem a crença nos espíritos. A gente chega para assistir a palestra, continua falando as mesmas coisas que estavam falando lá fora. Mas se nós acreditássemos que existe o Espírito, a gente calaria a boca aqui dentro mesmo. Não, os Espíritos estão aqui preparando isso aqui, eu estou orando, eles estão próximos de mim. Quando eu estou no corredor, aí que eu falo mesmo alto. E que dane que está lá dentro fazendo meditação. Mas será que se nós acreditássemos nos Espíritos, nós não teríamos um certo respeito a mais na presença dessas criaturas? Culto do Evangelho no lar. Ah, eu faço qualquer dia, eles que venham. Eles escolhem o dia que vem. Como se os espíritos tivessem a obrigação de ir nos nossos lares fazer o culto do Evangelho no lar. Eu faço quinta-feira, mas quinta-feira não dá, tem um churrasco. Não, quarta-feira tem um jogão Vasco e Flamengo, não dá. Eu vou deixar para sexta, e vou mudando. Será que a gente acredita mesmo na presença dos espíritos? Na realidade, pelos nossos atos, parece que a gente não acredita, não. E aí o que acontece? Nas casas espíritas, há duas correntes diferentes. Há aquela corrente que não existe espírito. Então não pode ter reunião mediúnica, não pode, eu sou muito inferior para ter reunião mediúnica. Ter contato com os espíritos, mas agora não. Só daqui 50 anos. E quanto que vai ter? Vai ter contato umbral. Meus irmãos, se a casa é dos espíritos, quem coordena são os espíritos, é claro que nós vamos ter essa intimidade com os espíritos, sim. De uma forma consciente, madura, equilibrada, que só se consegue através do estudo, que só se consegue através do tempo perdido, que dizemos que é perdido, mas que não é. Aquele tempo que nós perdemos com o Pantanal, aquele tempo que nós perdemos com o futebol, nós investimos nas leituras. Cada vez que nós vamos lendo, que nós vamos compreendendo mais, o nosso psiquismo, o nosso pensamento, ele vai mudando, vai ficando mais elevado. E à medida que eu vou ficando mais elevado, espiritualmente, mentalmente, eu sintonizo com essas entidades. Não há nenhuma mágica. A mágica é sair da preguiça. É a mágica. Há espíritos, há os espíritos. Então, essa primeira classe de espíritas são os espíritas que parecem mais como metapsíquica. Que chega e não há espíritos. A segunda classe é uma classe muito peculiar, que tudo é espírito. Você chega, a pessoa já, você está com 2 obsessores, estou vendo de longe. Tudo é espírito, caiu alguma coisa, perdeu o trabalho, é espírito. Não, é responsabilidade. A cabeça doeu, é espírito. Tudo que você pensa na casa espírita é espírito. E nem tudo na nossa vida é espírito. Nem tudo. Muitas coisas que nos acontecem é pelo nosso livre-arbítrio. Mal utilizado. Os obsessores, eles não inventam nada em nós. Afirma Emmanuel, afirma André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda. Os espíritos não inventam nada em nós. Então o que é que eles fazem para nos obsediar? Ampliam. Estuda aquilo que eu tenho de mais difícil. Estuda, são estudiosos mesmo.
Eles estudam o nosso comportamento. Eu vou estudar o comportamento aqui do Adriano, o que ele é. E pelo o mapa do Adriano, pelo mapa ali eu vou trabalhar no que Adriano tem de carência. E assim eu vou investir. Há espíritos sim. Então, para nós começarmos a falar de centro espírita, temos que ter essa ideia de espíritos. Que eles aqui estão. Que eles participam conosco, início, meio e fim. Que eles são a causa. Os trabalhadores do simples são só os efeitos. E se andar na linha, se não andar na linha, não é nada. Eles são a causa. Então, agora que já que nós definimos espírito, que são as inteligências do universo. Imagina. São nós sem o corpo. Quando batemos a bota, morremos, o que normalmente dá. Passamos para o outro lado e vamos ser espíritos. Perdemos o corpo e continuamos sendo a mesma pessoa que éramos no corpo físico. Só perdemos o corpo físico. Mas as atitudes, o comportamento, o sentimento, o pensamento, tudo vai comigo. E eu continuo sendo a mesma criatura, difícil ou boa, no plano espiritual. Agora eu defini espírito e nós, os espíritas. Os espíritos são os militantes, os que participam, aqueles que estão, alguns, nos trabalhos, segurando o chifre do boi, um segura o cabo, outro não segura nada, mas são todos os encarnados, participantes de uma casa espírita. E aí nós vamos no livro dos Espíritos, conclusão do livro dos Espíritos, item 5. Lá Kardec, ele vai trabalhar algo tão importante que muita gente não lê essas conclusões. A gente lê as perguntas rápido e passa, já lê o livro dos Espíritos. Nessa conclusão, Kardec, ele vai mostrar como que é a nossa caminhada dentro de uma casa espírita. Que bom, não é? A nossa caminhada. Lá ele vai dizer que nós passamos por 3 períodos distintos numa casa espírita. Todos nós. O primeiro período é o período da curiosidade. A gente chega na casa espírita e tudo é maravilhoso, sobrenatural, não é assim? A gente chega e começa a olhar para as paredes onde que está o espírito. Onde que está o médico e recebe o espírito. E a gente começa nessa curiosidade. E aquele negócio de passe, será que vai curar a minha enfermidade? Será que vai voltar meu marido? Será que vai voltar minha esposa? E nós entramos nessa curiosidade. E nessa curiosidade, muitos ficam por muito tempo. Alguns desencarnam na curiosidade. E esses espíritos que estão nessa passagem de curiosidade são os que mais dão trabalho no centro espírita. Como eles não têm o tempo, não têm a vontade de conhecer a doutrina espírita, eles começam a fazer a doutrina espírita do jeito deles. Falta conhecimento, falta entendimento da doutrina. Então eu saio da igreja católica e venho para aqui e acho que o centro é como que fosse a igreja católica. E eu beijo na mão do médium, eu procuro o santinho. E quando é aqueles que fundam a casa espírita, aí que é pior, a coisa fica feia. Que aí eles colocam aqueles quadros de São Francisco de Assis de um lado, São Jorge Guerreiro caindo do cavalo do outro, como se aquilo fosse espiritismo. E aqueles que não conhecem a doutrina espírita passam a mãozinha no São Jorge Guerreiro para dar mais força. E aí um fala assim, vamos pôr a fotinha do Chico, pequenininho aqui de 3 metros aqui na frente, que não faz mal. E vai ser aquela disputa para pegar no quadro do Chico, porque o quadro do Chico é mais poderoso. E hoje, os quadros, as cores, os pintores mediúnicos vêm e fazem aquelas pinturas mediúnicas e estão disputando as cores do quadro. A amarela é para depressão, o verde é para isso, e vão disputando, meus irmãos. O que é isso? Curiosidade, falta de estudo de base doutrinária. Falta de base doutrinária.
Quantos que vivem, quantos que desencarnam, espíritas sem espiritismo. Aí que é o danado, né? Eu venho nas reuniões, tomo meu copinho de água, tomo meu passe, está tudo resolvido, está tudo quente com a minha consciência. Eles que se danem para lá quanto que é aluguel, quanto que é isso, eu não quero nem saber. Porque a pessoa não deixa o espiritismo adentrar em seu coração. E muito menos no seu pensamento. E vive por muitos anos morejando sem entender nada do que é espiritismo. E brigam. Eu não acredito em livro dos espíritos, não. Mas é a codificação, a base. É a base. São aqueles que iniciam os trabalhos na casa espírita, e a gente fala assim, esse agora, os espíritos mandou para resolver tudo. Aqueles espíritos fogo de palha. E chega com aquele fogo e pega tudo, toda a atividade, e depois de uma semana o fogo vai abaixando. E some que ninguém vê mais nunca o São Francisco de Assis. Chega aqueles espíritos engenheiros, já viu o espírito engenheiro? Eles chegam com todo o projeto, te entrega nas mãos. Manuel, vamos modificar todo o processo de ir nos asilos. Nós vamos agora começar a ir 5 horas da manhã, para ter mais tempo. Mas e quem vai coordenar é você. Eu só vim com a ideia, os espíritos me deu a ideia. E some da casa espírita, os espíritos engenheiros. Tem um espírita John Lennon, já viu o espírito John Lennon? Imagina isso, e nunca levanta uma palha. Só fica imaginando. Imagina se a gente tivesse uma casa linda, grande. Imagina se a gente fosse visitar os asilos e nunca vai. Imagina se a gente conhecesse a doutrina espírita e nunca lê a doutrina espírita. Aqueles que vivem na curiosidade. Aqueles que pensam que o passe vai resolver a problemática. Chega para tomar o passe, e aí a pessoa parece que não vem num dia muito bom, o passista. E ele olha assim meio atravessado para a pessoa, não gostei desse passista. Esse não é bom. Eu gosto do passista lá, aquele passista é forte. E aqueles que mudam até de casa, meus irmãos. Porque não vai com a cara de fulano, não vai com a cara de ciclano. Eu não gosto do passe de Manuel, não. Eu vou para a casa de fulano, porque lá tem um passe bom, cheio. Será que existe passe bom, cheio? Existe isso, meus irmãos? Não existe. Existe a forma de receber esse passe. Ah, espíritos. Quando eu vou tomar o passe, será que eu sei? Será que eu sei que existem os espíritos? Qual é a minha posição para tomar o passe? Muitas vezes, na maioria das vezes, a minha posição mental é essa. O que vai acontecer amanhã, Jesus? Tem um aluguel para pagar. Senhor, será que vai ter trabalho? Será que vai ter isso? E eu vou tomar o passe desse jeito. O que acontece? Coloco um guarda-chuva. E pode vir São Francisco de Assis dar passe em você que não consegue. Porque você colocou a barreira em você mesmo. Por falta de quê? Desse conhecimento. E sai da câmara de passe sem tomar o passe. E depois fala para todo mundo que a casa não presta. Que fulano não presta. Por essa falta de conhecimento. É o período da curiosidade, que a gente busca fenômenos em todos os lugares, e os pobrezinhos dos médicos que sofrem. Porque o médico tem que inventar fenômeno de qualquer jeito. Se ele não faz, ele tem que inventar. Certa vez alguém me perguntou, Manuel, que dia que as reuniões de cura? Olha uma pergunta, para quem? Que dia que é a reunião de cura? Falei assim, nós temos 4 de uma vez, meu irmão. E temos uma reunião de materialização ainda no domingo. Ela ficou assim, não acredito, mas que casa forte é essa? Aí eu disse para ele, reunião de cura, segunda-feira, 6h15, estudo da mediunidade. Outra reunião de cura, na sexta-feira tem 2 de uma vez, 3 de uma vez. Você fala, mas 3? Tem a reunião do estudo mediúnico, outra reunião de cura. Tem a reunião do estudo sistematizado, outra reunião de cura. E tem a reunião de urgência, essa é a urgência mesmo. É a UTI do centro. Ele falou, UTI, a UTI é essa. Reforma íntima.
A pessoa olhou para mim com aqueles olhos. E a de materialização, domingo nos velhinhos, materializar amor. Materializar amor. Ele olhou para mim e não voltou mais nunca. Esse aqui é doido. É isso que acontece, nós estamos buscando fenômeno. É coisa sobrenatural, por falta de entendimento. Nós estamos querendo que os espíritos cheguem e retirem o câncer. E aí eu fico, saio daqui tranquilo para ir voltar para o cigarro de novo. Eu quero que o espírito chegue aqui e retire aquela doença cardíaca para que eu volte de novo para a bebida, para o ódio, para o rancor. Mas aqui, nessa escola, nessa universidade dos espíritos, nós aprendemos algo diferente. Que a cura, ela é íntima. Olha, cura íntima, que negócio é esse de cura íntima? É cura íntima. Dentro de nós, afirma Joana de Ângeles, tem um médico interno. Afirma a psiconeuroendocrinologia que todas as doenças são causadas pelo nosso desequilíbrio emocional, psicológico e colocamos mais um espiritual. Todas as doenças. Até uma gripe é um desequilíbrio emocional. Baixamos o nosso aparelho imunológico e adoecemos de gripe. A pessoa que está no processo de depressão, ela adoece, sente dor, mais do que quem está vivendo em alegria, em tranquilidade. Por que isso? Porque nós temos um médico interno. Temos um médico interno que cura. Que cura é essa? É transformação, modificação de hábitos, de pensamentos, de atitudes, como queira dar o nome. Mas nós queremos o fácil. Nós queremos colocar o mercúrio em cima da ferida bonitinha ali. A gente coloca o mercúrio em cima e aquela ferida vai criando uma casquinha. E no primeiro bate, no primeiro toque, a ferida está exposta de novo. Mas o Espiritismo, ele nos ensina a curar a causa da ferida. Ele não nos dá os meios para poder enxugar as lágrimas, mas erradicar a causa das lágrimas. Olha que maravilha. Como isso? Através da escola. É por isso que Emmanuel vem dizer que o Espiritismo é a universidade do Espírito, por isso. Só através do conhecimento das leis divinas, e do conhecimento de nós mesmos, nós vamos adquirindo saúde, nós vamos adquirindo paz íntima. Mas se nós insistimos em ficar na beira, se nós insistimos em ficar na curiosidade, nós vamos sofrer muito ainda. Depois que nós, por muito tempo, às vezes alguns por pouco tempo, saímos do período de curiosidade, entramos no período filosófico. Esse período é bom, não é? Todo mundo já está passando por ele. É o período que a gente se depara com os livros espíritas. Que vergonha na cara, 10 anos eu lá e agora que eu resolvi ler isso. Quando você começa a abrir o livro dos espíritos e começa a analisar tintim por tintim, meu Deus, que obra. Quando a gente pega a Gênesis e vai olhando assim, ontem estávamos estudando a Gênesis, mas coisas tão profundas que a gente pensa, que livro é esse? É a Gênesis. Quando a gente vai pegando a obra de André Luiz, aquela coleção de André Luiz que nos ensina a morrer e a enfrentar o mundo espiritual. Mas muitos lêem aquela obra como se fosse relâmpago. E lê assim de um jeito, em uma semana já leu toda a obra de André Luiz. Eu falei assim, meu Deus do céu, que espírito evoluído. Mas aquela obra é para nós meditarmos mais. Aquela obra é para nós analisarmos o que é que André Luiz quer dizer para nós.
É o período filosófico. A gente começa a ler e tudo na doutrina espírita passa a ficar maravilhoso, não é? Meu Deus, que maravilha essa doutrina! Eu vou falar para todo mundo. É a fase que eu quero transformar todo mundo, até o mecânico. E então eu saio para a rua para transformar todo mundo. Já passou por isso? Todos nós passamos, e passamos. E a gente quer transformar todo mundo. Quer transformar a esposa, o esposo, os filhos. É o amigo que fuma. Meu irmão, você está acabando com o seu perispírito. Mas o que é perispírito, mano? Porque a gente quer modificar ele de qualquer jeito. A gente vai batendo, mas nós não entendemos. Nós não entendemos. Por quê? O que acontece é que a doutrina ainda, ela só tocou aonde? Aqui. Se a doutrina só toca o cérebro, nós ficamos intelectos. Ficamos intelectuais. Sabemos, intelectualmente, sabemos a doutrina espírita, sabemos, mas nós deixamos de fazer o movimento mais importante. É o movimento da doutrina espírita de descer do cérebro e encasalar com o coração. Aí que é difícil. É esse momento que nós agora vamos vendo a doutrina espírita de uma forma diferente. Eu não tenho que transformar ninguém. Não tem que transformar ninguém, não. A minha missão na Terra é de transformar uma pessoa. Marcel. Eu mesmo. Quando eu me deparo com essa realidade, aí o Espiritismo está falando forte em nós. Quando eu começo a entender que eu que sou a causa dos problemas, que eu não sou vítima, não é assim, tem gente que é vítima. Eu sou tão pobrezinho. E bate no peito assim, vai conversar com a gente. Você não sabe o que passou comigo na semana passada. E vai falando mais dificuldade. Nós saímos dessa posição de vítimas. Porque a doutrina espírita nos ensina que nós somos responsáveis. Tudo que está acontecendo conosco, meus irmãos, tem uma causa. Se não tiver nessa vida, está nas outras. Se não tiver nessa existência, está nas outras existências. Dessa forma, agora, o Espiritismo começa a falar alto em mim. Eu saio daquela fase do intelectualismo, que eu sei o livro dos Espíritos de cor e salteado, pergunta 625, 600 e coisa, eu vou esquecendo desse fator. Porque agora o Espiritismo, ele tem que viver na minha vida. Agora é o Espiritismo prático. O Espiritismo prático. O Espiritismo é o cristianismo redivivo. O cristianismo é o evangelho prático. Prático. E onde que nós vamos praticar isso aqui dentro? É muito fácil. Morder, abraçar o Adriano, a Helena é muito fácil, José é muito fácil. Mas é lá fora que estão as grandes batalhas. É lá fora. Esse Espiritismo, ele começa a falar forte em nós, a vibrar em nosso sangue, em nossas veias. E agora é o meu comportamento que fala alto. O meu comportamento começa a arrastar as pessoas para próximo de mim. É por isso que Lucas fala uma frase linda. E eles disputavam a presença dele. Eles disputavam a presença de Jesus. Qual é o nosso nível? Será que as pessoas estão disputando para ficar conosco? Ou a gente é daquele que a pessoa está chegando fulano, melou tudo. Qual é a nossa posição espiritual? O que é que nós estamos exteriorizando? E eles disputavam a presença dele. É o espírito do movimento espírita, é isso. Sensibilidade.
sensibilidade. É nós pararmos um minuto e ouvir alguém que está sofrendo. Nem que seja uma dor na unha, mas é a dificuldade da criatura. Olhar no olho da pessoa, um segundo que seja. Que bom que você está aqui hoje. É o espiritismo prático. Nós sensibilizarmos, espiritualizarmos. Essa escola do espírito, a matéria primordial é essa. Evangelho prático. Evangelho prático. É a matéria. E essa matéria, aonde que nós vamos praticar isso? Em todos os lugares que a gente vai. Porque quando a gente fala que é espírita, fica todo mundo de olho em você. Está vendo ali? É espírita. Põe um holofote em você ali, aonde você estiver. Que você fala que é cristão, o holofote está ali. Aonde você estiver. Se você sai do supermercado com aquele carrinho na mão e deixa ele no meio da rua, tem alguém te olhando. Está vendo lá para você ver? Deixou o carrinho no meio da rua, bate no carro. Mas se eu pego o carrinho e coloco no lugarzinho que tem que ficar, pessoal, está louco? O que é aquilo ali? Olha para você ver ali. Se eu chego no estacionamento, e é aquele estacionamento lotado, e eu fico brigando pelas vagas da frente da loja, a pessoa, esse aqui, o que é aquilo ali, Jesus? Mas se eu coloco lá do outro lado, onde não tem nada, certa vez, eu fui numa loja com uma amiga, então ela entrou no estacionamento, e aí tinha as vagas logo na frente. Eu falei assim, olha que vaga boa na frente ali, né? E ela passou todas as vagas, eu falei, tem outra ali. E ela foi passando e foi para o fundo e colocou o carro. Eu disse, meu Deus do céu, obsessão. Então ela disse, Manuel, sabe por que eu faço isso? E eu esperei a pancada. Porque lá na frente é para as grávidas, eu fui baixando. Para quem tem filho, eu fui baixando. Para os velhinhos, eu fui abaixando, até que eu sumi. O que é que nos falta? Sensibilidade. Sensibilidade nessa observação de coisas simples, são coisas simples. Porque a gente pensa que ser espírita, que ser cristão, é ser como Divaldo de um dia para o outro. Ninguém vai ser isso não, meus irmãos. Tira do cavalinho da chuva. Ninguém vai ser Chico Xavier de um dia para o outro e sair abraçando e beijando todo mundo. Não vai acontecer isso. Nós somos espíritos difíceis. O que é que vai acontecer? Vai ser os nossos momentos em constância no bem que vai determinar esse nosso comportamento. Então, quanto mais constante eu fico no bem, melhor eu estou com a minha consciência e com aqueles que estão me observando. A prática desse espiritismo, que é difícil, é fácil? Não é fácil. Porque nós viemos, meus irmãos, de reencarnações, errando, mais do que acertando. E a gente quer de uma hora para outra dar uma virada e virar anjo, São Francisco de Assis de uma hora para outra. Não vai acontecer isso. O que acontece muitas vezes é aqueles comportamentos falsos. Que nós transparecemos ser aquele anjo que chega vulitando na casa espírita, e aí no primeiro instante de raiva o anjo cai. Deixa as asas guardadinhas e coloca o rabinho. Mas nós temos que ter essa consciência que nós não somos esse anjo ainda. Nós temos que ter a consciência que para nós atrairmos, porque a gente quer atrair pessoas para o espiritismo, não é? E várias ideias surgem. A gente tem que ir para a televisão, tem que todo mundo aprender inglês, tem que todo mundo fazer isso. Para atrairmos as criaturas para o espiritismo, temos que recordar dessa frase de Jesus. De Lucas. E eles disputavam a presença do Cristo. O que aquele rapaz tem de diferente? Aonde que ele vai? Ele não fala palavrão, ele sempre está orando na hora que depende que come, que bebe. O que esse rapaz tem de diferente? E é essa diferença que nós vamos tocar a criatura. A pessoa vai perguntar e a resposta virá na hora.
A escola é esse departamento que chamamos Universidade dos Espíritos. Que nós vamos aprender isso. Mas como que é difícil esse aprendizado. Porque parece que a gente está andando de jegue, de tanta empecilhos, de tanta dificuldade, a lerdeza que nos dá muitas vezes. A gente faz aqueles planos, agora eu vou estudar. E eu começo a estudar, estudando, e depois de 3, 5, 4 reuniões, agora não, deixa eu dar uma parada. É muita coisa para a minha cabeça, para essa reencarnação. Na outra reencarnação, eu volto para estudar. Essa só para me tomar passe e tomar água fortificada. E eu digo, na outra, será que você vai voltar num centro espírita? Será? Quem é que sabe? Então, a dificuldade está aí, de nós sermos os verdadeiros alunos. Nós somos alunos dessa doutrina. E o bom aluno, ele tem que o quê? Estudar. E o bom aluno, ele tem o quê? Que aprofundar. E o bom aluno tem que o quê? Ouvir o mestre. Quem são os mestres? Os encarnados. À medida, novamente falando, à medida que a gente vai estudando, o nosso pensamento vai afinando com eles. E as ideias começam a surgir. Meu Deus, que ideia mais linda, mais maravilhosa essa. Que ideia é essa de fazer isso, fazer aquilo? O que é isso? É nós estamos afinando com eles, com os instrutores. Essa doutrina espírita, esse centro espírita, ele tem aquele caráter de hospital. Mas no seu caráter de hospital, não é daquele hospital que nós conhecemos, que as pessoas estão pensando que é. Que os médicos têm que vestir de branco, todo, como médicos. Alguns têm que cortar com canivete, tem que cortar de canivete. Enferrujado ainda, e corta, e arranca isso, aquilo. Isso não é a medicina, isso não é o hospital que os espíritos falam, que é a doutrina espírita, que é o centro espírita. Por que o centro espírita é um hospital? Porque nesse momento aqui agora, muitos de nós estamos sendo curados. Mas acreditar nisso é que está a grande coisa, né? A gente só acredita se o médico chegar e roncar bastante, tem que roncar bastante. E passar a mão, endurecer tudo, aí a gente acredita que foi curado. Mas se é nesse instante aqui agora de harmonia, de conhecimento, em que nós não estamos sentindo a presença dele, trabalhando no nosso perispírito, nas nossas energias, eu tenho que ver para crer. Tem que cortar mesmo. Se eu não cortar, não fui curado do câncer. E nesse momento nós estamos sendo tratados. Chegamos aqui com vários pensamentos tão loucos. E aí, à medida que a gente vai ouvindo a palestra, à medida que a gente vai sentindo a influência dos espíritos, a loucura vai acalmando. É hoje que aquele urso, eu deixo aquele urso de qualquer jeito, marido difícil. É hoje que eu deixo aquela coisa de qualquer jeito. É hoje que eu deixo, é hoje, amanhã que aquele patrão vai ver umas boas. Eu chego aqui e vou me acalmando, é passe, é a mensagem, vou me acalmando, é um hospital. É um hospital de desencarnados também. Os espíritos que nos acompanham aqui ficam para a gente sair lá fora e trazer mais na semana que vem. Eles ficam que recebem o tratamento espiritual. É um hospital. Lá. Somos uma família. E nessa família, os pais, os espíritos. Nós, todos irmãos, uns mais levados que o outro, uns mais atrevidos que o outro, uns que gostam de estudar mais que o outro. Então nós estamos no mesmo nível, na mesma barca. Numa mesma barca. Só que alguns se atrevem a ir para frente. Os que devem mais. Tem que dar mais tratamento de choque. E alguns ficam na inércia, que é tranquilo, que é normal.
vão chegar o tempo, mas todos nós somos uma família. Somos uma família. E nessa família nós temos que ter muita indulgência um com o outro. Se não há indulgência um com o outro, se eu não tenho indulgência com aquele que está na inércia, ele some da casa. Se eu não tenho indulgência com aquele que é daquele jeito, mas não é assim, ele some da casa. Então nós temos que ter indulgência um com o outro aqui dentro. Porque, meus irmãos, lidar com gente não é fácil. Não é fácil, porque cada um de nós tem um gosto diferente. Nem Jesus conseguiu satisfazer todo mundo, imagina nós. Se Jesus não conseguiu, o que será de nós? Então vai ter aqueles que gostam do azul, vai ter aqueles que gostam do amarelo, vai ter aqueles que gostam daquilo, daquele outro. Mas dentro de tudo tem que ter o quê? A indulgência. Dentro de tudo tem que ter o quê? Perdão. Alguém me olhou atravessado, Sônia me olhou atravessado, está com o rei na barriga. Não, mas talvez Sônia veio com um dia difícil, saiu de casa um dia difícil e não olhou para mim direito. Então deixa eu perdoar ela aqui. Mas eu não, eu fico guardando aquilo para mim, roendo. Aqui não presta para você me aquilo. Uma palavrinha maldita, às vezes que a gente fala, sem sentir, a gente fala a palavra, saiu da boca. E a pessoa guarda uma mágoa dentro do coração que vai para o umbral. E imagina, perdão aqui dentro. Beneficência. Por que eu falei isso dos três? Porque os três são a definição da verdadeira caridade. Qual é o sentido da caridade no seu sentido mais profundo, respondem os Espíritos? Perdão das ofensas, indulgência e beneficência. Beneficência. Na casa espírita, a prática do amor, a prática do bem tem que ser exercida. Aqui conosco e com aqueles que estão sofrendo mais do que nós lá fora. Não há como nós pensarmos, imaginarmos cristianismo sem caridade. Não há como. Todas as vezes que nós pensamos em cristianismo, logo tem que vir caridade. Porque a caridade é o amor em ação. O amor em ação é o espiritismo, é o cristianismo prático. Então, quando eu conheço a doutrina, quando isso adentra dentro de mim, eu tenho agora que praticar, buscar quem sofre mais do que eu. Caridade. Essa beneficência de buscar os que estão nos hospitais. Quantas pessoas estão nos hospitais esperando uma visita de alguém? Quantas pessoas estão nos asilos? Nós visitamos os asilos de manhã e eles esperam, contam os minutos da nossa entrada no asilo. Alguns sabem os nossos nomes, mas não sabem os nomes da enfermeira. Sabe por que o nosso nome? Porque nós gravamos nele amor, dedicação. Estou aqui, não estou cobrando nada. E eles gravam o nosso nome no coração. Sentem as vibrações de nossa alma. Lá dentro. A prática dessa caridade, a beneficência. E eu só fui entender isso quando eu passei por uma grande dificuldade. Foi uma dorzinha na barriga que começou de leve. E você sabe que brasileiro medica com tudo. E comecei a tomar chá disso, chá daquilo. E fui tomando chá quase que envenenava. Ah, isso é um vírus, Manuel. E comecei a tomar antibiótico, tomar tudo. E a dor não passava de jeito nenhum. Saí do centro e a dor aumentava, tomei o passe. Mas que passista mais fraco, nem nele mesmo consegue dar o passe. Fui para casa, 4 horas da manhã, a dor era de uma mulher, quando está tendo filho. Aquela dor que parece estremecer tudo. Parece que eu estava desencarnando. E eu rolava, gritava no chão. E a mulher disse, André, disse, meu Deus, que espírito é você? Naquele momento eu esqueci que era espírita, que esqueci que era tudo. Me vale São Jorge Guerreiro, me vale São Francisco de Assis. Peguei por todos os santos. Esqueci que era espírita. Até que André pegou o telefone e chamou um amigo.
Chamou o amigo chegou, me colocou no carro, e a dor, meus irmãos, era forte. Eu não conseguia nem sentar, fui quase que em pé no carro. E gritava, me vale, Senhor, e o amigo, Manuel, calma um pouquinho. E chegamos no hospital, e lá estava aquele homem com a bonezinha de judeu. E lá eu esperando o momento de ser atendido, e gritava, Jesus, Jesus me acode, Senhor. O amigo disse, Manuel, se você não parar de falar o nome de Jesus, ele é judeu, não vai atender mesmo. Tranquilidade um pouquinho. E fui me acalmando. E chegou aquele doutor bem psicólogo. Chegou e disse, isso aí é apêndice, temos que cortar amanhã e você vai em 2 semanas volta para casa. Eu falei, nossa, que maneira de dar notícia, né? Cortaram. Era 1 semana, era 2 dias o propósito. Mas quando chegou nos 2 dias, me preparando para ir para casa, a enfermeira disse, o senhor está querendo ir para onde? Tem que ficar de repouso. E passaram 4 dias. Depois de 4 dias, meus irmãos, veio a solidão. E eu comecei a imaginar, cadê os caridosos lá do centro? Ninguém veio me visitar. E fui pensando, e aqui nós tínhamos um piolho de hospital, que chamava João Bosco. Era o piolho de hospital. Ele viajava para todos os lugares, visitar as pessoas doentes. Você queria encontrar com o João Bosco no final de semana e ir para uns hospitais. Então, quando o João Bosco estava aproximando, era como se eu estivesse vendo Jesus Cristo. E aproximando Jesus Cristo, meu Deus, é você, João. E ele aproximando, eu falei assim, meu Deus, como que é importante a visita que nós fazemos. E eles disputavam a presença dele. Naquele instante eu estava disputando a presença de João, porque ele estava sendo um instrumento do Cristo. E eu sentia a presença de Jesus nele, e é assim que acontece. E João ia falando, depois de 2 horas, agora eu tenho que ir embora, mano. Mano, vamos falar mais do livro dos Espíritos, para ficar mais. Depois que ele foi, saiu, chegou um pastor, e ele disse, você aceita Jesus? Aceitava qualquer coisa, aceito. E o pastor orou comigo, orou. No outro dia chegou um padre e jogou água benta, e porque eu aceitava qualquer coisa, eu tinha que ter uma presença de alguém pertinho de mim, para me sentir a presença de paz, de alívio. Assim, lá naquelas noites, ali naquele quarto que eu não podia mexer, eu fui entendendo, meu Deus, como que aquelas criaturas disputam a nossa presença. Pedro afirma que foi um dia difícil para Pedro. Ele estava naqueles dias assim que a gente fica de 15 para 16, já viu aqueles dias de 15 para 16? Que tudo está mal. Então, chegou um homem, estava aproximando um homem, estava na casa do caminho trabalhando. Chegou um homem com o braço seco. Ele olhou para o homem, está vendo aquilo ali? Olha para você ver. Aquilo bateu na mãe, por isso está acontecendo isso agora com ele. Merece. Chegou uma mulher, estava toda coberta de feridas. Está vendo quantos sorrisos você deu quando eles estavam batendo nos escravos? Agora você merece. Sai de perto. Depois, chegou um homem paralítico. Está vendo? Quantas pessoas, quanto dinheiro você tinha, vivia na opulência, no orgulho, agora está passando por isso, merece. E estava naquela confusão, ele com as pessoas, terminou o dia, aquele dia que a gente quer que termine de qualquer jeito. Ele terminou o dia. Depois que terminou o dia, estava sozinho, já estava anoitecendo. Então um viajante adentrou na casa e carregava algumas nódoas vermelhas nas mãos. Então, ele olhou para ela, mas o que tu queres? Já está fechado, o expediente já está fechado. O homem aproximou e com um toque leve, tocou suas costas.
Fala logo que tu queres. Ele vira. Ele viu aquelas mãos longas. As mãos carregavam as manchas, as marcas dos cravos. Ele olhou para os pés. Os 2 pés carregavam a marca dos cravos. Ele olhou nos olhos. Os olhos que brilhavam como as estrelas. Senhor, o que tu queres do seu servo, Senhor? E caiu de joelhos. Jesus disse: Pedro, Pedro, nós não estamos aqui, Pedro, para os puros. Nós não estamos aqui para os puros, Pedro. Estamos para os enfermos. Quando não tiver nada para dar para alguém, Pedro, adote o silêncio. Ele com a cabeça baixa, em lágrimas. Quando levanta, Jesus desapareceu na névoa da noite. Pedro, 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 tu me amas? Aquele encontro que ficou marcado dentro de Pedro. Pedro, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo, Senhor. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, Pedro, Simão Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, apacenta as minhas ovelhas. Simão Pedro, filho de Jonas, tu me amas? Sim, sim, Senhor, é claro que te amo, Senhor. Apacenta as minhas ovelhas. A partir daquele instante, aquele homem transformou a sua vida. De pedra, o homem duro que era, ignorante, transformou naquele homem sensível como a pena, sensível como a brisa que toca nos nossos dias de dificuldades, avisando da presença de Deus. A sua presença era tão disputada que a sua sombra curava os enfermos. A sua sombra curava os enfermos. Pedro, 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 tu me amas. Que nós, meus irmãos, possamos ir para os nossos lares hoje com essa mensagem de Pedro. O homem duro, o homem ignorante, que venceu a dureza e espiritualizou no corpo físico. O homem que se deixou ser tocado pelo Cristo, deixou ser um instrumento do Cristo. Que nós, um dia, quiçá nessa reencarnação, nós possamos ter esse encontro com o Cristo e olhar nos seus olhos, aqueles olhos, os olhos mais lindos que a terra já viu, e ouvir a frase que tocou em Pedro: Pedro, Pedro, tu me amas. Que assim seja.